Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai encarar um problema que eu acho que todo mundo sente, mas que é até difícil de nomear. Hum, Aquela sensação de atrito digital, né? Exato. Sabe, quando parece que o computador está mais atrapalhando do que ajudando. Totalmente. Quando encontrar um arquivo vira uma casta ao tesouro, e a gente vive pulando entre, 10 janelas abertas. E perdendo foco a cada clique. É a grande ironia da nossa era. Temos ferramentas super poderosas, mas muitas vezes a gente se sente menos produtivo. É uma bagunça digital crônica. Isso tem um custo cognitivo real. Cansa, sabe? Cansa muito. E para investigar a raiz desse problema, a nossa fonte de hoje é algo que, assim, à primeira vista parece quase infantil. O quê? É uma apostila de exercícios práticos para aprender a usar as janelas do Windows 10. Ah, que interessante. Pois é. Mas a nossa missão aqui é descobrir se a cura para essa frustração toda não está em apps caros ou sistemas complexos, mas sim em dominar o básico do básico, a simples e velha janela do computador. Vamos mergulhar nesse material. E eu acho importante ajustar a perspectiva. O objetivo aqui não é só aprender a clicar em botões. Não, claro. É entender os princípios por trás de um espaço de trabalho digital que funcione. E a apostila, de forma bem inteligente, estrutura isso em 3 camadas, né? Isso. Primeiro, o controle físico do seu espaço, o básico mesmo. Segundo, como organizar a informação dentro desse espaço. E terceiro, a gestão de múltiplos espaços ao mesmo tempo. É quase um blueprint para construir um ambiente que se adapta ao nosso cérebro, e não ao contrário. Certo, então vamos começar por essa primeira camada que o guia chama de organização fundamental. Ele nos joga direto na janela este computador e nos força a olhar para coisas que a gente ignora há décadas. A primeira é barra de título. O guia descreve como a alça da janela. Confesso que achei simplista no início, mas depois a ficha caiu. É uma metáfora poderosa. Transforma um elemento passivo em uma ferramenta ativa. Mas eu diria que é mais que uma alça. É. É também um painel de status. Pouca gente repara, mas o Windows sutilmente muda a cor da barra da janela que está ativa. As que estão no fundo ficam com uma cor diferente, mais apagada. É verdade? É uma dica visual crucial que o cérebro usa para saber onde está o foco. O guia não menciona isso, mas é um detalhe de design genial que reforça a importância daquela barrinha. Faz todo sentido. É uma pista visual que a gente processa sem nem perceber. E o guia segue nessa linha de treinar o básico. Insiste em exercícios de arrastar a janela, de redimensionar pelas bordas, depois pelos cantos. Parece autoescola do mouse. Exatamente. Por que essa insistência no que parece tão óbvio? Porque o objetivo é tirar essas ações do nosso pensamento consciente. É sobre criar memória muscular digital. Ah, entendi. Pensa em dirigir um carro. Se a cada curva você tivesse que pensar, ok, agora gira o volante X graus, você não conseguiria prestar atenção no trânsito. Impossível. O mesmo acontece aqui. Cada segundo que se gasta pensando como eu coloco essa janela aqui do lado, é um segundo a menos de foco na tarefa real. Ao dominar esses movimentos, você libera recursos mentais. O guia está, na verdade, nos dando um treinamento para automatizar a mecânica do trabalho. Entendi. Não é sobre aprender a arrastar, é sobre arrastar sem precisar pensar. E depois de dominar o recipiente, o guia nos leva para o próximo passo. Organizar o caos que está dentro dele. Exato. E aqui a gente entra na guia Exibir. E aqui a gente começa a ver a filosofia por trás das ferramentas. Cada modo de exibição serve a um propósito cognitivo diferente, sabe? Como assim? O modo ícones grandes, por exemplo, é para reconhecimento visual rápido, perfeito para uma pasta de fotos onde seu cérebro busca uma imagem específica. Certo. Já o modo lista é o extremo oposto, densidade máxima de informação. É para quando você precisa ver o maior número de nomes de arquivo possível sem nenhuma distração visual. Mas o jogo muda de verdade no modo detalhes. É aqui que a apostila me deu um estalo. Ela não só mostra as colunas data, tipo, tamanho, mas imediatamente nos leva a clicar nelas para classificar. E aí eu percebi, peraí, quando eu classifico por tamanho, eu não estou só arrumando uma lista. Você está fazendo outra coisa. Eu estou, na verdade, fazendo um diagnóstico
do meu disco rígido. É uma ferramenta de manutenção disfarçada de organização. Eu nunca tinha pensado nisso. É um ótimo ponto. É exatamente essa virada de chave. Você para de usar o computador como uma pilha de papéis e começa a usar como uma biblioteca com um bibliotecário digital embutido. Boa analogia. A capacidade de reordenar a informação instantaneamente com base em critérios diferentes é o que separa a bagunça da organização. Precisa do último arquivo? Classifique por data. Quer limpar espaço? Classifique por tamanho. Exato. Precisa achar todos os PDFs? Classifique por tipo. A informação passa a trabalhar para você. E nesse ponto, o guia introduz uma outra ferramenta que, para mim, sempre foi meio confusa, o agrupar por, que é diferente do classificar por. Sim, a distinção é fundamental. Se classificar é como organizar livros em ordem alfabética, o agrupar é como colocar etiquetas grandes nas prateleiras. Ficção, não ficção. Ah, entendi. Os dois organizam, mas o agrupamento cria categorias visuais. Numa pasta com centenas de arquivos, agrupar por tipo cria seções claras. De repente, você tem um bloco de imagens, um de documentos. É visualmente muito mais relaxante. Certo, então já dominamos uma única janela, na forma e no conteúdo. Mas a realidade do trabalho hoje não é uma janela. São 10, 15. Às vezes mais. Um caos. Como a gente lida com esse caos sem perder a cabeça? Parece que a apostila tem uma estratégia para isso na sua parte final. E tem. E a parte mais crucial. Até agora, éramos organizadores de mesa. Certo. Agora, vamos aprender a ser malabaristas de tarefas. O guia propõe um exercício central. Abrir duas janelas, tipo documentos e imagens, e organizá-las lado a lado, cada uma ocupando metade da tela. O famoso espaço de trabalho dividido. Eu faço isso o tempo todo para arrastar arquivos ou comparar informações, mas, pensando agora, é uma mudança fundamental em relação a ficar alternando com Alt plus Tab. É uma mudança gigantesca, e a neurociência explica o porquê. Sério? Sim, cada vez que você aperta Alt plus Tab e uma janela some para dar lugar a outra, seu cérebro paga um pequeno imposto, uma penalidade de troca de contexto. Troca de contexto. Ele precisa de uma fração de segundo para se reorientar, entender o novo conteúdo e lembrar o que estava fazendo ali. Pode parecer pouco, mas some isso ao longo de um dia. O resultado é uma fadiga mental. Exatamente. Manter as duas janelas visíveis lado a lado elimina essa penalidade. Você não está mais alternando tarefas, está integrando informações num único campo de visão. Isso é muito interessante. E o guia nos ensina a fazer isso manualmente, arrastando. Mas tem um jeito mais inteligente, não? Com certeza. E aqui a gente pode ir além do que a apostila ensina. Ela nos dá a base, o conceito. O próximo nível é automatizar isso. Como? A maioria das pessoas não sabe, mas se você segurar a tecla Windows e usar as setas do teclado, a janela gruda exatamente na metade da tela, para a esquerda ou para a direita. Ah, a função Snap Assist? Essa mesma. O que o guia ensina a fazer em 5 segundos com o mouse, esse atalho faz em meio segundo. É o próximo passo para eliminar o atrito. Isso sim é uma dica de ouro. E como a gente aplica essa ideia de espaço de trabalho integrado na prática? Depende muito da tarefa. Pense em alguns cenários. Alguém que escreve um relatório. Pode ter o Word de um lado e a pesquisa do navegador do outro. Exato. Alguém que trabalha com dados pode ter o Excel de um lado e o e-mail com as instruções do outro. O princípio é o mesmo. Mantenha a fonte de informação e o local de produção visíveis ao mesmo tempo. E quando nem duas janelas são suficientes? Quando se está trabalhando em múltiplos projetos? Aí entramos no nível mais avançado, que é o conceito de áreas de trabalho virtual. Que é como ter vários monitores. Exato, mas de graça e dentro do seu computador. Você pode ter uma área de trabalho só com as janelas do projeto A, outra só com as do projeto B, e uma terceira com e-mail e comunicação. E aí você só desliza entre esses contextos. Isso. Com um atalho de teclado, você muda o contexto inteiro, em vez de ter um único desktop com 20 janelas de 3 projetos diferentes misturadas. É a organização em macro escala. Uau! Então, o que tudo isso significa, no final das contas? A gente começou com uma apostila super básica e acabou falando de neurociência e fluxo de trabalho avançados. Significa que a eficiência digital não é sobre um único truque. É um sistema construído em camadas. A apostila nos mostra o caminho. E qual seria a primeira camada? A maestria física.
ter os movimentos na memória do músculo para não pensar neles. A segunda é a maestria informacional, saber organizar o conteúdo para que ele faça sentido para a tarefa. E a terceira? É a maestria de fluxo, saber como arranjar seu espaço para integrar tarefas, minimizar a troca de contexto e, no fim das contas, proteger seu foco. Então a lição do guia não é sobre o Windows, é sobre como a gente pensa e trabalha. Precisamente. Ele nos dá as ferramentas, mas o mais importante é a intenção por trás do uso delas. Exatamente. A conclusão do material reforça que a prática leva à perfeição e que não existe uma única forma correta de organizar. Existe a forma que funciona melhor para você naquele momento. A verdadeira maestria é a capacidade de moldar seu ambiente digital dinamicamente. O que nos leva a um pensamento final para quem nos ouve. O guia nos incentiva a criar nosso próprio fluxo de trabalho. Isso me faz pensar, se a maneira como a gente organiza nossas janelas pode espelhar e até influenciar a forma como organizamos nossos pensamentos, o que mais é possível? Essa é a grande questão. Como poderíamos projetar nosso espaço digital não apenas para eficiência, mas para ativamente estimular estados mentais diferentes? Tipo, um layout de criatividade? Sim, talvez com várias janelas pequenas e sobrepostas para incentivar conexões inesperadas, como um mural de inspiração. Ou um layout de foco profundo, com uma única janela maximizada e tudo silenciado. Então, a organização das janelas pode deixar de ser uma tarefa de arrumação E se tornar uma ferramenta estratégica para pensar melhor. Talvez o próximo nível de produtividade não seja trabalhar mais rápido, mas sim criar um ambiente digital perfeito para o tipo de pensamento que a gente quer ter.